Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Pumping Cast. Eu sou o Vitor do Fisiculturismo News Online e aqui comigo o meu co-host Guilherme Valentim. Fala, Vitor, como é que tá? Início de semana, feliz Páscoa para você e para a família. Trabalhos a todo vapor, vamos para cima. Isso aí, quarto episódio no ar. A gente segue muito empolgado com esse episódio. Você que está gostando, se inscreva por onde você estiver escutando, seja nos agregadores, no Spotify ou no YouTube. A gente conta com esse apoio. E para começar mais um episódio, Gui, apresenta pra gente qual vai ser o debate de hoje. Claro que sempre falar do Ramon dá audiência, né? Não dá, é o atleta mais popular do Brasil, é o maior atleta do Brasil na atualidade. Então, um tema que foi muito especulado a respeito da carreira do Ramon foi se ele conseguiria bater o peso, porque ele bate o peso com muita dificuldade, isso não são palavras minhas nem do Vitor, o próprio Chris Aceto falou isso, ele não tem margem de crescimento na questão de volume e peso na categoria Classic Physique, então muito especulou dele na Open. Um dos grandes entusiastas dessa teoria é o Phil Heath. Então o tema de hoje é o Ramon na Open, como seria? E é isso que a gente vai debater hoje. Bora! Roda a vinheta, nem teve. What's up, YouTube? Esse assunto a gente até pincelou um pouco em alguns outros episódios, né? Mas eu acho interessante, a gente tem visto uma tendência de migração de categorias. Grande parte porque em algum momento você vai ficar limitado à sua categoria, se você não estiver na Open, né? Principalmente. Então, um atleta Men's Physique, ele também, por exemplo, um atleta Men's Physique que não tem limites de peso, não tem limite de peso, mas mesmo dentro daquela categoria, tem um limite estético, visual, de volume, tem a questão das poses que são limitadas. Então, um cara que tem que tem um espírito de bodybuilder, vamos dizer assim, dificilmente vai ser uma categoria que ele vai conseguir ficar muito tempo, porque ele vai querer fazer mais poses, igual eu acho que o Logan Franklin falava, que ele queria fazer mais poses, ele queria fazer um double bíceps. E em outras categorias isso também acontece, né? Como na a Classic, que é a categoria que está em maior ascensão, mas a gente vê nomes como o Keone Pearson, que estava na categoria, estava muito bem na categoria, mas não queria se limitar na questão de volume, queria continuar progredindo e migrou para 212, e eu acredito que um dia ele pode migrar também para Open. Então tem sido uma tendência essa escadinha de categorias. E o Ramon tendo essa limitação, a gente pode imaginar que talvez um dia ele queira continuar evoluindo. E para a gente começar esse debate, essa discussão, eu queria te perguntar, Gui, você acha que quanto tempo o Ramon consegue ficar evoluindo dentro desse limite de peso? Olha, por ele ser muito jovem, ter 28 anos ainda, eu acredito que ele consiga, ele se sente confortável nessa categoria. Eu acredito que nem na cabeça dele, do próprio Ramon, tenha se passado em subir, em ir para Open, né, e fazer essa migração. Então eu acredito que enquanto ele conseguir bater o peso com uma certa, entre aspas, tranquilidade, ele vai. Acredito que até os 30, daqui 2, 3 anos, ele ainda consiga. Mas se ele não começar, não obtiver mais resultados, ou começar a outros rivais encostarem nele, eu acredito que é uma possibilidade muito boa. Então, a partir dos 30, você vai ficando mais velho, é mais difícil, a estrutura do Ramon é muito boa, ele perto de Opens em off-season não fica tão discrepante. Então, eu acredito, cara, tem um trecho até que é do vídeo quando o Ramon foi competir no Arnold Classic do ano passado, e o Samson Dada abraça ele, aperta ele e fala, cara, como assim você é clássico? E o Samson Dada é gigante. Então, eu pensei, nossa, o Ramon não tá tão distante aparentemente, né? Claro que tá, mas ele não tava tão distante em volume. Eu falei, cara, se o Samson Dada que tá ali do lado, porque é diferente ver da câmera e ver no palco, ver ao vivo, então eu imagino, se os outros estão falando, é aquilo. Pra nós, pros brasileiros, falta volume pro Ramon ganhar. E pros gringos, o Ramon é muito grande pra categoria. A estrutura dele é muito grande, a estrutura é de Open. Então eu acredito que não sei um tempo exato, mas a partir do momento que ele vê que ele não está conseguindo resultados expressivos na categoria, o que talvez demore porque o Ramon é um fenômeno. Para os gringos, eles acham que só falta coragem, no caso, né? Porque eles Exatamente, se ele adorariam, não né? tiver medo de aditivar, vai para cima. Cara, eu acho essa discussão muito legal, porque a gente tá falando de uma categoria em grande ascensão. Então, sair da Classic não é só
aumentar volume, não é só usar recursos a mais. Eu acho que também é talvez você perder um pouco do foco, porque hoje ele tá no foco da categoria que tá mais em ascensão. Então, será que compensaria para ele na carreira? Será que valeria mesmo a pena você sair da categoria que está em ascensão, sendo que você está ali brigando pelo top 2, futuramente brigar pelo top um? Só que eu me pergunto quanto tempo e o quanto que ele está realmente perto de se tornar um dia campeão. Porque a partir do momento que ele consiga um título, e consiga continuar no top um, vai ser meio que natural ele continuar ali, né? Só que caso ele não chegue, caso ele não consiga vencer o Chris Bumstead, eu fico pensando se em algum momento eles vão pensar, sabe, em ir para Open, ou se eles vão tentar continuar, tentar refinar o físico para Classic, porque o Ramon, ele tem o limite de 101 quilos, né? E o Chris Bumstead, ele tem o limite de 109 e já falou que se der mais uma esticadinha, ele consegue mais limite. Então, eu me pergunto se realmente o Ramon conseguiria chegar no mesmo nível de volume que o Chris Bumstead, sabe? Porque sempre vai dar para apertar um pouco no condicionamento a mais e conseguir chegar um pouco maior. Só que ao mesmo tempo que o Ramon vai estar ali chegando no limite do seu volume, no limite do seu condicionamento, o Sibum também. Então, ao meu ver, eu fico pensando o quanto que é interessante isso para ele, sabe? Eu acho que agora realmente não seria um momento, óbvio, né? Até por questão de carreira. Mas, ô Gui, você acha que o Ramon, agora sem clubismos, né, vamos dizer assim, você acha que o Ramon ele realmente está perto de se tornar vencer o Chris Bumstead, ou é simplesmente ou é algo que ainda tem muitos degraus para alcançar, sabe? Porque ao meu ver não é algo tão parelho quanto a gente imagina, quanto o grande público pensa. Cara, então, vamos lá. Você falou bem, sem clubismo. Vamos lá, vou tentar não ser clubista e não torcer pro Ramon agora. Nós estamos gravando esse vídeo dia 10 de abril de 2023, mais precisamente às 19h59 da noite. Atualmente, não. Ele não está próximo do Chris Bumstead nem de vencer, pelo resultado do Mr. Olympia. Na verdade, não só o Ramon, isso não é exclusividade, ninguém, porque o Ramon está muito distante dos outros rivais e, mesmo assim, ele está muito longe do atual campeão. Tudo vai depender dos resultados do Mr. Olympia desse ano. Se o Chris chegar bem e o Ramon chegar bem e se manter, continuar distante, mas se o Ramon melhorar, apertar, forçar, elevar o nível do Chris ao máximo, levar ao máximo, pode até não vencer, mas incomodar, talvez sim ele esteja próximo. Tudo vai depender, mas hoje, dia 10 de abril, não, ele não tá próximo. O que eu acho que tá mais próximo, na real, como eu falei, né? A gente tá falando isso sem clubismo, sem querer puxar saco pra brasileiro, a gente tá sendo realmente sensato, tentando ser sensato aqui. Eu acho que hoje tá mais perto do Sibum começar a decair do que o Ramon conseguir superá-lo, vamos dizer assim, de igual para igual. Porque ele tá começando a dar alguns sinais. É claro que ele já declarou que não pretende competir a vida inteira, né? Mas eu vejo que os braços estão começando a ficar cada vez mais nítidos. Os quadríceps estão começando a aparecer algumas lesões, né? Já tinha uma pequena marquinha no posterior, mas agora os quadríceps estão começando a marcar. Você acha que isso pode piorar com o tempo, Gui? Ou eu que tô sendo muito detalhista ou muito preciosismo, assim, no questão do físico dele? Porque eu tô começando a ver alguns sinais de experiência ali mesmo, de machucados, de lesões. Ele mesmo já falou a respeito dessas lesões. Então eu fico pensando que talvez hoje esteja realmente mais perto dele decair do que o Ramon conseguir superá-lo de igual para igual, sabe? É uma possibilidade, mas a gente precisa lembrar de um terceiro participante aí, concorrente ao título, que é o Urs, que
tá na mesma faixa de peso do Ramon, porém ele sobe muito mais leve. Ele tem que bater 101 quilos, mas ele sobe muito mais leve. O Urs tem braços fracos para uma Pro League. Para um top 3 Olímpia, ele tem braços muito abaixo, mas todo o conjunto do Urs, principalmente as pernas, são muito fortes. Então, se ele melhorar na medida do possível, até porque o atual campeão dominante não tem bons braços, melhorar os braços na medida do possível e começar a detalhar as costas, é capaz de manter o padrão da categoria, até porque o físico do Urs é mais parecido com o físico do campeão do que o físico do Ramon. Verdade. Então, se o Wars melhorar com a margem que ele tem, porque é inacreditável aquele cara ter subido com 100 quilos no máximo, subido no palco, ele bate o peso muito leve, ou seja, tudo vai depender também. O Chris pode decair, mas se o Chris decair e o Wars melhorar muito, talvez o Ramon ainda perca, porque é aquilo, o Ramon tá no limite. O próprio Chris Aceto naquela live, ele demonstrou meio que um incômodo com isso, né? O Ramon quase não bateu o peso. É exatamente, uma preocupação. Porque é aquilo, o Ramon depleta muito, porque é aquilo, a estrutura dele é de Open. Apesar de ter uma cintura fina, tudo, é um físico lindo e na Classic eu acredito que ele tem muito a vencer. Não tem ninguém pra bater ele no momento, a não ser o campeão do Olímpia. Fora isso, não tem ninguém. Sim. Mas a estrutura dele é de cara grande, é de super pesado. Acho que o primeiro ponto importante, né, quando a gente fala de uma possibilidade do Ramon na Classic, é questão de visibilidade, né? A Classic é estrategicamente melhor do que a Open para o Ramon nesse momento, porque tem mais visibilidade, apesar da premiação não ser tão boa quanto a da Open, mas a realidade é que os atletas eles não vivem da premiação do Mr. Olympia nem dos outros campeonatos. Mas compensa muito questão de visibilidade, de marketing, ele é o top 2 e ser o top 2 da categoria mais, vamos dizer assim, famosa do momento é algo muito valioso, é algo que atrai muito os olhares das marcas, os olhares dos patrocinadores, do público, né? O Ramon ele tá começando a virar uma referência global, não só mais uma referência brasileira, né? Tem agora o Ramon, o Dino francês, né? E ele mesmo já falou que o Ramon é uma das referências para ele. E, tipo, isso é nível global, sabe? Pessoas de vários cantos do mundo enxergando o Ramon como um exemplo. Isso é muito bom para a carreira dele. Mas o segundo ponto, que joga contra, né? Que para ele ir para uma Open, ele teria que ficar pelo menos 2 anos. Eu acho difícil que ele consiga, em menos de um ano, vamos dizer assim, conseguir ser competitivo na Open. Gui, você acha quanto tempo o Ramon se preparando para a Open, quantos anos ele conseguiria ser competitivo a nível de, top 10 do Mr. Olympia? Então, vamos lá. Antes disso, eu queria falar, você falou da questão da visibilidade, que realmente é a categoria do momento. A Classic, pelo que tudo indica, é o futuro do Mr. Olympia. Porém, não é só a visibilidade, né? É a questão de saúde. Ele ia ter que aditivar muito o físico, né? Usar mais produtos, ingerir quantidades de comida sobre-humanas, não é? A gente vê pelo Rafael Brandão, que é o nosso melhor atleta da categoria super pesado, ele sofre muito para chegar em 130 quilos. Sofre muito. E se com o Ramon for a mesma coisa? Claro que a gente tá aqui, tudo é especulação. Mas e se o Ramon também sofrer muito para ingerir grandes quantidades de comida? Porque eu acompanho o Rafa no Instagram e ele abriu uma caixinha de perguntas e perguntou: você sofre mais em off ou em cutting, em pré-content? Ele falou: com certeza em off. Comer demais para mim é uma tortura. Verdade. É uma questão de saúde, é uma questão de querer. O Ramon não quer ir agora, ele não pensa nisso. Mas a saúde é um fator que com certeza interfere nisso. E um ponto, né? Você pode, daqui a pouco você continua. Mas a gente já viu o Ramon comendo um monte de besteira, marmita de linguiça. Tipo, mas só que é diferente você comer talvez muitas calorias e ou talvez comer desequilibrado, igual ele comia antes. Então as pessoas podem falar, mas ele crescia até comendo qualquer coisa. Mas uma coisa é você comer qualquer coisa para chegar em 110 quilos, outra coisa é 130, sabe? A gente nunca viu ele trabalhando para chegar em 130 quilos,
sabe? São níveis diferentes. Pra sujar a dieta, pra dar uma aditivação, ele precisava comer hambúrguer com batata frita todo dia. Mas é aquilo, como você for, pra 110 quilos. Então imagina o que ele vai ter que comer todo dia pra chegar em 130. Só que é aquilo, o Ramon com 110 quilos, ele aparenta estar gigantesco. Então, se ele conseguisse, mesmo que na base do ódio, bater 130 quilos, ele ia estar muito grande, muito assustador em off-season. E aquilo, o Ramon, ele tem 1,80m, então em 79,80. Ele, nessa categoria, ele ia ser um open alto. Que é aquilo, o Big Ramy, que é mais alto que os outros, dá pra ver pelo lineup, tem 1,78. Ou seja, o Ramon é 2 centímetros maior. E 2 centímetros pra esses caras faz muita diferença. Então imagina o Ramon com 115, 120 quilos no palco, com a estrutura que ele tem de braços enormes, pernas enormes, ia ser muito assustador já. E é o peso que o Rafael Brandão sobe no palco, entendeu? Só que a estrutura do Ramon é ainda mais assustadora que a do Brandão, no sentido, o Brandão seria um open mais estético que o Ramon seria um monstro, com boas proporções. Principalmente por causa daqueles antebraços de Popeye dele. Mas é aquilo, quando você tá disposto a sofrer para chegar, porque é um sofrimento. É muita comida, é muito produto. Um ponto interessante também foi quando o Phil começou a se interessar pelo Ramon. E quando a gente olha para algumas comparações do físico dos dois, a gente vê muitas similaridades, né? O arredondamento dos músculos e tal. Então a gente consegue talvez enxergar aquilo que o Ramon poderia se tornar. E eu acho que o Ramon também tem potencial, não que ele consegue ou que ele vai virar isso, mas eu acho que ele tem potencial para ser até ter um físico melhor ainda que o Phil. Questão de estrutura, né? Ele é um cara que aparenta ser mais largo que o Phil e eu acho que seria muito interessante ver o Ramon na Open, né? Trabalhando sem limite, né? Trabalhando sem limite de peso, sem limite de recursos, né? Por exemplo, o Ramon, ele tem que bater 101 quilos. Então, algum tempo antes da pesagem, ele tem que recortar algumas coisas, né? Algumas coisas que retém, algumas coisas que, por exemplo, tem que cortar o GH, tudo isso, porque sem isso, sem fazer esse corte, ele nem sequer consegue bater o peso, porque o corpo dele tá propenso a crescer. Só que eu vejo, é claro, né? A gente sempre viu o Ramon ali com 110, 112, 114, e ele continua numa condição muito boa. A dúvida é se realmente ele conseguiria fazer um trabalho como para 130 quilos, para mais do que isso. É claro que a gente está só no campo da suposição, né? Mas eu acho interessante porque falando de estrutura, ele tem dentro, vamos dizer assim, da Classic, entre o Sibum, entre o Words, eu acho que são os atuais top 3, eu acho que ele é o que talvez teria mais capacidade de se destacar numa Open. Eu acho que ele tem essa... A genética dele parece propensa para crescer, e não só crescer, mas como manter o arredondamento, manter boas proporções, né? E comparado a um Words, por exemplo, o Words ele tem linhas que fluem muito bem para Classic, né? E talvez na Open não exija esse tipo de vamos dizer, esse tipo de leveza, né? Na Open é exigido algo mais bruto, e eu acho que o Ramon tem esse fator, sabe? Eu acho que ele conseguiria performar muito bem, só que me preocupa que se... Eu não tô falando que ele não vai conseguir ser Olímpiado, ganhar o Mr. Olympia na Classic, nem isso, tá, pessoal? Deixando bem claro que tanto eu quanto o Guilherme, a gente não tá gorando a carreira do Ramon. A gente, como brasileiro, a gente quer muito que ele vença, só que eu fico pensando o quanto que, se ele não chegar lá, o quanto que vão insistir nisso, sabe? O quanto que vão tentar insistir nisso, o quanto que ele vai ali, ó, ficar lutando, tentando se enquadrar, tentando, sabe? E se ele realmente não conseguir se tornar Olímpia na Classic,
E será que eles vão ter ele, a equipe dele, né, os patrocinadores, será que eles teriam essa visão de colocar o Ramon na Open? Eu, porque hoje em dia gira tudo muito em questão de visibilidade, né? Então você deixar ali, é, por exemplo, o caso do Ramon, deixar ali que ele é hoje, eu acho que em todas as marcas que ele está sendo patrocinado, ele é praticamente o principal atleta, né? Então, será que as marcas apoiariam ter ele meio que off por 1, 2 anos? Acho que é algo muito difícil para uma marca apoiar, sabe? Eu acho que eles têm que estar com a cabeça muito boa, tem que estar com o pensamento bem à frente, porque também é algo muito incerto. Por mais que talvez seja interessante ver o Ramon na Open um dia, mas também não quer dizer que ele vai ser Mr. Olímpia. Não quer dizer que ele vai ser Mr. Olímpia na Open, sabe? O que a gente está querendo dizer é que dentro da Open ele tem muito mais margem para evoluir, sabe? É só ver a evolução do Keone, que foi para uma categoria que ele tem mais limite de peso e a gente viu o físico dele se transformando, né? Então aquele cara que tinha um físico estreito, um físico, como posso dizer, mais suave, mais slim, se transformando em um mini monstro. Então, tipo, será que, sabe, o quanto que vale insistir, sabe, o quanto que vale insistir para você continuar na sua categoria, sabe, que é só a gente pensar no atleta que fez a, vamos dizer, entre aspas, a aposta mais alta que a gente viu nos últimos anos, que é o Derek, que trocou o top 1 da 212 Olímpia para ir para Open. Ele conseguiu ficar no top 2, mas era muito incerto, sabe? Tinham pessoas que surpreendeu muitas pessoas, inclusive. Eu colocava o Derek dentro do top 5, mas eu não enxergava ele no top 2 ali brigando até por uma vitória. Só que agora, quando colocou lado a lado, eu mesmo já tava ali torcendo por ele, né? Vai Derek, né? E sendo que na previsão eu não tinha colocado eu tinha colocado ele só no top 5. Foi interessante você usar o exemplo do Keone, que realmente é um cara que tem uma genética privilegiada na classe que já tinha, mas ele pôde explorar todo o potencial dele na 212. Eu acredito que mais ainda na Open, assim como o Derek, porque se não me engano ele é mais alto que o Derek. Então ele tem uma estrutura até mais estética que o Derek, imagina na Open, entendeu? O Ramon é aquilo, você comparou ele com o Wars e o Siban, se eles fossem subir na Open, mas por que o Ramon se daria melhor? Porque é aquilo, o Ramon ele tem menos pontos fracos do que os dois, ele tem menos pontos fracos. E é aquilo, em a categoria de quem tem menos pontos fracos vence é a Open, que é aquilo, o Ronnie Coleman. Qual que era o único ponto fraco do Ronnie? No físico, era o abdômen. Mas é aquilo, todos os outros ele passava o carro. Pico de bíceps, pernas, panturrilhas, costas, ombros, peito. É aquilo. Era quem tinha menos pontos fracos. O abdômen dele era dilatado, tinha a diástase dele, ele soltava de vez em quando, ele não conseguia controlar a linha. Mas é aquilo, um cara de 136 quilos seco, com umas costas absurdas. Por isso, uma aberração. O Ramon, ele tem todos os pontos fortes no físico, ele não tem um físico incompleto. O Ramon não tem defeito, mas é aquilo, o fisiculturismo é conjunto. Por isso que eu falo, se ele quer ganhar por ter menos pontos fracos, ele tem que migrar para Open, mas não agora. Que é aquilo. Eu acredito, se for dos patrocinadores, eu também acredito que quando ele não conseguir mais atingir resultados expressivos na categoria, talvez ele faça essa migração. Só espero que não muito velho, né? Que não deixe passar todo o tempo até chegar. Tipo, esperar chegar no limite, sabe, para migrar. Tem que sair, eu acredito que sair por cima seja uma alternativa muito legal. Muito legal mesmo. Mais uns 3 anos, 2, 3 anos, sabe? É aquilo, o Chris não dura muito. Vai que, por exemplo, mais daqui uns 2, 3 anos o Chris se aposenta e o Ramon ainda tá na Classic. Ele não dura mesmo, dura nada, dura Vai nada. bater as botas, tadinho. No esporte não dura nada, não. Ele mesmo, ele não tem saúde pra isso. Então vamos supor que ele fique mais uns 3 anos reinando. Aí ele se aposenta, ele deixa o trono vago. Se o Ramon vai e ganha, mantém, tudo legal. Mas vamos supor que ele perca pro Urs, que é o segundo na fila. Eu acredito que ele devia migrar. Eu já acredito que ele devia migrar. Porque ali a categoria reinstaurou o padrão. Ele restaurou o padrão, ou ele manteve, porque é um pouco parecido o físico, né? Um pouquinho, lembra um pouco. Então eu acredito que, como o Olímpia gosta de manter dinastias, tudo,
eu acredito que o Urs, se ganhar, ele vai tentar se manter. Se não errar, ele se mantém campeão. Então aí que o Ramon tinha que explorar novos ares. Ou se ele sofrer demais as preparações, se começar a sofrer muito, vai da cabeça dele, da conversa dele com os patrocinadores e mentores pra falar, olha, não dá mais, eu tô sofrendo muito, tá fazendo mal pra mim, vou tentar Open. Eu acredito que apoio ele vai ter, porque aquilo é muito fora da curva. Todo mundo que vê fala que ele é mais impressionante ao vivo do que presencialmente. Então eu acredito que apoio não falta. Basta ele querer, no caso. Acho que o que mais interfere aí é ele querer mesmo. Ele queria buscar comprometer a saúde dele, entre outros fatores, porque apoio eu acredito que ele tenha, que a estrutura dele é muito boa. É fenômeno, né? Não tem o que falar, fenômeno. Verdade. Deixando bem claro, né, gente? A gente não tá insatisfeito com os resultados do Ramon. Ele tá fazendo tudo perfeito, né? Ele estreou no top 5 no ano seguinte, ele foi pro top 2. Depois no Arnold, depois do Mr. Olympia, ele venceu o Arnold. Então ele tá fazendo uma carreira perfeita na Pro League, né? Então a gente não tá insatisfeito de forma alguma. E eu acho que o caminho para escolher se vai ou não para Open, eu acho que realmente é aquilo que o Guilherme falou. Se em algum momento ele for essa progressão de colocações vai continuando, ou ele vê que está realmente cada vez mais perto do Sibum, ou o Sibum começa a decair e ele se torna campeão de repente, eu acho que realmente ele vai ficar ali até ser destronado, e em algum momento, quando ele for destronado, bem provável que vai ser porque alguém tem uma linha melhor. Porque o Ramon, ele é volumoso, ele é muito seco, porque ele tá no limite da categoria, então ele não tem opção de chegar retido, ele não tem opção de não fazer dieta, porque é uma ou outra, ou ele faz a dieta ou ele não compete, simples assim, no nível que ele tá hoje, né, falando do seu limite de peso. Então, o único fator assim que o Ramon teria para errar e ser superado é se surge um atleta tão grande ou do mesmo nível, só que com uma linha melhor, né? Acho que acredito que hoje seja os fatores que ele consegue vencer, que ele conseguiria ser superado futuramente se ele virasse Olímpia da Classic. E aí eu vejo que talvez seja muito interessante para ele a Open, porque hoje, principalmente hoje em dia, essa questão de migrar, ela realmente reacende carreiras, né? Quando um atleta migra, as pessoas ficam muito interessadas em saber como vai ser, né? Eu acho que recentemente teve o Florian, que migrou da Open para a Classic, e eu não seguia ele. Mas porque ele estava migrando, eu fiquei muito interessado. Eu segui, estava acompanhando a preparação dele. O resultado foi horrível, mas foi interessante acompanhar. E eu acho que essa trajetória de campeão da Classic e aí de repente vai para a Open é algo que é uma história muito legal para ele trilhar assim para sua carreira. É também a progressão natural do esporte, né? É você continuar adicionando peso, é você continuar subindo ali as categorias, né? Para você se tornar um atleta, geralmente, né? Geralmente o que acontece? Para você pegar o seu Procard na bodybuilding, um atleta ele vai competindo nas categorias ali até 75, até 80, e até 90, 102, e aí a Open, né? A Super Heavyweight. E aí no overall, geralmente quem ganhava era quem? Os Super Heavyweights, o Open, né? Então, desde o amador, os atletas eles iam aprendendo o quê? Que eles precisavam fazer aquela progressão até você chegar na Super Heavyweight para você conseguir o Procard. Os atletas que eram um pouco mais leve, que por exemplo, um Felipe Moraes, ele competia na 102, né? Então, quando ele foi competir o overall ali contra outros atletas,
que era um heavyweight, ele só não era um super heavyweight porque ele era menor, então ele não conseguia, mas em questão de preenchimento, ele era muito competitivo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o instinto natural do bodybuilding é você continuar mantendo, continuar adicionando volume, conseguir adicionar volume, agora seco mais, adiciono mais volume, vou mantendo o condicionamento, sabe? Cada vez mais, essa é a grande progressão. E eu acho uma pena que assim como a Classic ela reanimou o fisiculturismo, mas me dá um pouco de medo, entre aspas, da Classic começar a limitar alguns fenômenos. Sabe, a gente tá vendo aí, como eu citei anteriormente, o Dino francês, né? Esse apelido meio controverso, mas ele é um cara que visivelmente vai ser muito difícil ele bater peso. E é uma pena que ele vai tentar bater o peso da Classic, sabe? Para poder, em vez de tentar ir direto para uma Open, né? Como seria o caminho natural antes de ter essas categorias, né? Antes de ter a Men's, antes de ter a Classic, né? E como aconteceu com o Horse, que conseguiu o Procard na Open e quando foi para Pro League, né, para se tornou profissional, foi fazer seu Pro Debut, tentou fazer na Classic. Ele não conseguiu. Realmente foi um delírio coletivo que estava rolando ali, o Horse ir para Classic. Se tivesse, seria muito interessante isso, mas era uma pena que aquele físico estava sendo forçado a conseguir entrar numa categoria de peso, sabe? E aí é uma dessas minhas preocupações. E eu queria saber a sua opinião. Você acha que a Classic ela pode em algum momento começar a limitar os potenciais? Ou você acha que em algum momento as pessoas vão abrir mão e vão começar a ir para Open mesmo? Eu não acho que isso acontece, por quê? Porque a galera tá vendo que isso é uma furada. É aparecer o primeiro resultado bem negativo e já era. Porque é aquilo, a gente não pode cair nessa ilusão que é perigosíssima de bater o peso é Classic. Não é. Classic é estrutura. Não adianta. Você pode ficar em 150 kg no off e bater 101 com tranquilidade. Se você não tiver o físico que a categoria pede, você perde. É aquilo. Não existe isso de bater o peso é Classic. Se fosse assim, muitos Open teriam batido o peso e ganhado. Qual cara que migrou pra Classic da Open e virou e grande, tô falando, porque o Chris Bumstead migrou, mas ele não era um Open de expressão e não conseguiria até por problemas de saúde. Qual grande Open que foi pra Classic e deu certo? Não tem, Cara, não tem. nenhum. Exatamente. É aquilo, o Brion era 212. O Brion era 212 ou 202, né? Porque ele é um pouco mais velho, talvez ele seja da época do 202 ainda, mas até aí ele tinha que bater o peso. Se marcar o peso, então, até aí ele tinha que bater o peso. Não existe isso de bater o peso Classic. Porque muito cara vai acabar se perdendo nisso. O Horse, para muitos, ele ia ter a cintura quadrada na Classic, mas ele é um Open de cintura fina, se a gente perceber. Tem muito cara que falou, cara, eu acho que ele só tem cintura fina na Open. E eu sou desse acordo, porque o físico do Horse, ele é lindo. É um puta de um físico. É um físico de um Open que quando ele maturar aquelas costas, vai ficar muito difícil para ele. Muito difícil. O Horse é um dos que tem potencial genético para ser Mr. Olympia. Genética. É estrutura. Mas na Classic ele não conseguiria, ainda mais porque ele foi com a mentalidade de que ele conseguiria bater um peso que a altura dele não corresponde. Ele falava de 104 quilos, mas a meta dele era alcançar 109. Tradução, ele ia ter que bater 101, ou seja, não ia dar, de nenhum Verdade. jeito. Entendeu? Tava fadada a dar errado isso, né? É aquilo. Alongamento por alongamento, se alongamento funcionasse hoje, eu teria 1,98 m, mas eu não tenho. Tá entendendo? Porque eu faço bastante alongamento e não muda muito a minha altura. Eu sempre oscilo por volta de 1,86 e 1,87. É sempre essa altura. Não importa o alongamento que eu faça. Porque é aquilo, te dá uma margem, mas não é o suficiente. Tem alguns casos, mas são exceção que deu certo. Por exemplo, o Gabriel Zancanelli, que viu que no alongamento dele, ele conseguiu subir para a faixa de peso de 104 quilos, que para ele é muito mais confortável que é outro cara que fica enorme em off-season. Quando eu vi ele ao vivo, eu falei, meu, como que esse cara bate o peso? Ele é muito grande. Ele tava junto do Rafael Brandão e eu falei, para um Classic ele não fez feio perto de um Open. O Júlio Gorila, acho que foi, né? O Gorila agora consegue bater 104 quilos na categoria. Aham. Mas é aquilo, ele já estava geneticamente apto para isso.
O Ramon viu que não deu por pouco. Se o Chris Aceto não tivesse insistido em pesarem e medirem a altura dele de novo, ele ficaria com 1,79. Aí ele já teria que bater mais peso, sabe? É aquilo, a estrutura do Ramon no momento pode ser um agravante, que vai limitar ele na categoria, mas vamos desenrolar, ele ainda é o top 2 do mundo, tudo vai depender dos resultados de hoje, mas é aquilo, a Classic pode começar, tem potencial para limitar grandes genéticas, mas eu acredito que no primeiro resultado muito negativo desse povo, eles vão voltar para as categorias de origem, como é o caso do Dino francês, que realmente é uma estrutura muito linda. Eu falo, cara, ele para um Open vai ser assustador. Mas eu sou um dos que tem pé atrás com ele na Classic, porque ele tem que baixar muito peso. Será que isso vai comprometer alguma estrutura dele? Vai comprometer a estrutura? Vai comprometer algum grupo muscular? Esse é o meu medo. Se conseguir bater na Classic com um peso legal, ok. Se não, volta pra bodybuilder, cara. Volta pra ser bodybuilder. Então, eu fico pensando, o meu receio sabe, é que esses atletas comecem tipo, começar a perder tempo na Classic, sabe? Não tô falando isso de uma forma pejorativa, mas eu tenho medo de alguns atletas começarem a perderem tempo, porque eu acredito que existem caras que eles vão conseguir performar bem na Classic, mas na Open eles seriam muito mais competitivos. E aí eu acho que essa performance boa na Classic vai meio que mascarar ou vai fazer com que eles não enxerguem o que eles poderiam ser na Open. Né? E um dos pontos que você tocou na questão das proporções, existem atletas que quando descem de categoria, eles perdem essas proporções. Porque se você tem um limite de peso, como você mesmo citou o Horse, ele para Open tem uma cintura muito fina. Só que quando enxuga o volume, as proporções dele não fica tão chamativas, sabe? Ele não fica tão largo, não fica tão grande a ponto de afinar mais a cintura. Parece uma cintura, não vou usar essa palavra, mas parece uma cintura comum de um atleta classic, sabe? Até relativamente larga. Mas quando você leva para Open, com as proporções de um atleta Open, sem a margem de peso, sem o limite de peso, essas proporções que ele tem se tornam incríveis, ele fica realmente com a cintura muito fina. Até o Rafa, hoje em dia, apesar das pessoas falarem muito a respeito dele na Classic, mas a cintura dele na Classic ele não ficaria tão fina quanto na Open, sabe? As pessoas que acham que o Rafa poderia brigar com o Sibum, não sei o quê, sabe, eu não quero não quero falar nada assim polêmico, mas eu acho que é um delírio, sabe? Não tem como, ele não seria tão o físico dele não seria tão imponente, sabe? Ainda mais porque na Classic ele teria que baixar, acho que talvez menos de 100. Então seria um físico realmente muito aquém do que ele realmente tem para entregar, né? Então o Rafa ele foi um desses caras que não se iludiram com a Classic, né? Não tô falando que a Classic é uma ilusão, tá? Deixando bem claro. Tô falando que para alguns a Classic, para esses atletas estéticos, ficar na Classic pode ser meio que uma ilusão, porque vai impedi-los de ir para a Open. E o Rafa foi visionário. Ele falou, não, meu caminho é a Open. Eu comecei em direção à Open e eu vou continuar em direção à Open porque eu sei o que eu posso fazer, eu sei que eu posso me tornar Mr. Olímpia, eu sei que eu posso revolucionar a Open. E aí ele foi fiel a essa visão que ele tem e ele hoje está conseguindo um volume muito competitivo na Open. Só que na Classic, eu acho que ele não teria essas mesmas proporções, sabe? Essa mesma desproporção positiva, né? No bom sentido, de ombros largos, quadríceps largos e uma cintura fina. Eu acho que seria um físico menos agressivo. E é tudo aquilo que o Rafa, para ficar cada vez mais agressivo, ele precisa de volume. Né? Então seria um caminho reverso, só que as pessoas não conseguem enxergar assim tão facilmente. Eu fiz um post de 1º de abril, eu não sei se você viu, mas cara, eu dei muita risada, porque o post que eu fiz era
Rafael Brandão Eu vi, anuncia. cara, eu achei que era. Eu acreditei, até ler a descrição. Falei, puta, caí no bait. Mano, eu falei literalmente, Rafael Brandão anuncia que vai migrar para a Classic e está de olho no título do Sibum, alguma coisa assim, né? E, cara, muita gente que caiu no bait falando, nossa, eu sabia que isso ia acontecer, isso tinha mesmo que acontecer. Tipo assim, eu achava muito engraçado, primeiro, porque as pessoas não liam a legenda, né? Teve um cara até que, aqui vou abrir um parênteses na nossa conversa, mas aqui, olha isso, o cara comentou assim, eu falei que isso ia acontecer e você falou que você me tratou como um idiota. Olha só como as coisas acontecem. Quem é o bobo agora? Aí eu fui muito Minha respeitoso, né? Nossa Senhora. Eu fui muito respeitoso e falei assim: lê o texto, irmão. Só isso, né? Eu não quis zoar ele. Mas os comentários eram: você continua sendo bobo e tal. Mas, tipo assim, Não, você porque. devia ter zoado, porque, pelo amor de Deus, é foda. É aquilo. Gente, não leiam só a manchete, leiam a reportagem inteira, por É favor. Evita verdade. passar vergonha, cara. Cara, e foi muito engraçado. E muitas pessoas realmente Só um acreditam. adendo, Pode falar. que eu fiz um vídeo sobre o fisiculturista mais velho do mundo, não sei se você viu. Ouvi. Treina há 75, esse ano 76 anos, né? Aí um maluco comentou assim: É, 76 anos, mas o Stallone tá melhor que ele com 76 anos. O cara achou que o tempo de treino do velho era a idade dele. Eu falei, minha Nossa Senhora. E tipo, ele meteu um mal falando do Stallone. Primeiro que o Stallone nem fisiculturista é, sabe? Eu fiquei com vontade de bater minha cabeça na porta. Eu falei, não, velho. A galera faz um esforço pra passar vergonha. Mas essa do Brandão, eu vi, cara. Meu Deus. Cara, isso salvou o meu dia, mano. Nossa, era um sábado, né? Aí eu postei e corri, né? Naquela vou postar. Eu não costumo fazer esse tipo de brincadeira, né? Mas nesse dia eu achei bem legal. Aí postei e saí correndo. Quando eu voltei, nossa, tinha muito comentário bom. Ainda bem que eu printei, e aí eu tô pensando em fazer um vídeo, alguma coisa assim, tá ligado? Tipo, reagindo aos comentários do post de 1º de abril. Acho que vai ser muito engraçado. Mas o que eu tirei assim de aprendizado, né? É que as pessoas realmente ainda tem muitas pessoas, mesmo o Rafa sendo o top 10 do Mister Olímpia, eles ainda acham que eles se dariam bem, que ele se daria bem na Classic. Eu não tô falando que ele não se daria bem na Classic, ele poderia dar. Só que o potencial do Rafa, ele vai muito além, né? Não é à toa que o único campeão de Olímpia que pode se chamar Mister Olímpia é a Open. Então você performar bem na Open com respeito às outras categorias, mas falando das masculinas, né? Mas com todo respeito a todos os outros atletas, mas você performar, entrar dentro de um top 10, entrar dentro de um top 5 de uma Open, principalmente agora nessa nova geração, é um feito muito mais complexo do que entrar no top 10 de Classic, sabe? Eu sei que isso é uma frase forte, e se eu tiver errado, vocês comentem aí no post, onde vocês estão vendo. Mas, cara, eu sou um dos que acreditam que o mérito de você ser open é muito maior do que os outros. Você tem todos os outros, sabe? Treino de pose, condicionamento, dieta, só que o volume extremo, sabe? Então isso me faz acreditar e me faz ter essa convicção de que existe sim um mérito maior. Não é à toa que é a maior premiação, é o único que pode se chamar de Mister Olímpia. E aí eu faço a pergunta para você, ô Gui. Você acha que o, o Ramon, focado na Open, sabe, em dieta, bola, tudo, treino. Você acha que ele teria potencial para se tornar um Mister Olímpia? Polêmico. Tem sim, muito dominante ainda por cima, muito dominante. E é aquilo, ele pode bater o recorde de muitos atletas. Pode, eu sou um grande adepto dessa especulação por questão de estrutura, idade, curva de evolução. É aquilo, no momento o que impede, entre aspas, ele é ele querer. É saúde e tudo. Mas se um dia dar um estalo nele, ele ativar o modo Fernando Superman, eu acredito que vai dar bom. Ele pode até correr o risco de ser, se isso for um curto espaço de tempo, 5 anos,
Ele pode até ser o primeiro Mr. Olímpia da história da Open brasileira. Sim, se, né, você falou do Fernando, se ele ativar o modo One Pain per Day, né? Já era, ninguém ganha. Não, aquilo é só o Ronnie Cohn. Só a mãozinha de sagui. Não, se a mãozinha diminuir, se ficar com mãozinha de símil, a gente já sabe que o trabalho está sendo bem feito. É porque Verdade, hein, assim, gente? Se vocês pode falar, verem pode falar. se vocês verem o Ramon aí nas feiras, com a mão, né, com a palma da mão muito inchada, igual a mãozinha de sagui, já pode ir alertando, ó, vai começar a migrar, já fica de olho. Brincadeira. Mas eu acredito que sim, eu acredito que sim, o Ramon tem potencial para ser um Open de respeito. E é aquilo, quem falou isso não foi só eu, não foi outros comentaristas, foi só o Phil Heath. E é aquilo, ele pode até estar errado, mas um cara que foi 7 vezes Mister Olímpia não foi mais por detalhes técnicos, talvez entenda um pouquinho do esporte. Não, Talvez, eu acredito que pelo menos um pouquinho. e outra, a gente tá falando do Phil Heath, um cara que não dá moral pra ninguém à toa, sabe? Agora que talvez, agora na aposentadoria ele tá um pouco mais simpático, mas ele não se tornou, vamos dizer assim, menos arrogante, né? Então, ele não falaria se ele realmente não acreditasse nisso. Acho que seria, é muito difícil você olhar pro que o Phil falou a respeito do Ramon e achar que foi simpatia, muito pelo contrário. O Phil deve realmente acreditar no potencial do Ramon e nós também acreditamos, nós também achamos que isso pode acontecer. E ele tem uma boa idade, né? Na Open, principalmente, você atinge ali o seu ápice perto dos 40 anos, né? Então, para você ter um reinado, eu acho que é interessante que você já seja geralmente os reinados, eles começam antes dos 40 anos, né? Mas o ápice ali é por volta dessa idade, né? Então, eu acho que ele tem esse tempo para se aventurar na Classic, para tentar ser campeão da Classic. E ele ainda teria tempo o suficiente para de repente, vou focar na Open mesmo. Acho que vai ser aqui que vou conseguir chegar no meu potencial máximo. Eu só espero que caso ele não se torne um campeão de Olímpia na Classic, só espero que ele não fique, sabe, dando um murro em ponta de faca, sabe? Tentando ali, insistindo, tentando se enquadrar com todo Esse é o meu medo. respeito. Esse é o meu É, medo. com todo respeito, né? Mas eu vejo principalmente na Men's Physique alguns atletas que não têm a estrutura, não tem aquela linha muito específica de Men's Physique, tentando ali batendo para tentar se enquadrar. E sabe, o cara tem potencial para ir para uma categoria diferente, mas ele quer aquela. E aí, eu não tô falando de ninguém específico, tá? Mas eu tenho muito medo de que alguns atletas comecem a fazer isso, sabe? Porque a Classic é a categoria que está em alta no momento, eles fiquem ali batendo, tentando. Eu acredito que caso o Ramon ele realmente venha a vencer, ele vai continuar ali até não dar mais, sabe? Mas eu espero mesmo que se em algum momento não for esse o rumo da sua categoria, que ele possa abrir os olhos e pensar em migrar para a categoria dos pesos pesados. E só um recado para quem pede Rafael Brandão na Classic. Se quiserem que ele baixe o peso, ele vai ter que começar na categoria PCD, porque ele vai ter que arrancar as duas pernas para bater esse peso. Health Chair. Realmente, porque ele mesmo falou, se eu virar Classic só vai sobrar perna. E com as pernas daquele tamanho, provavelmente ele vai ter que tirar elas. Porque não bate peso. Rafael Brandão é open. Não há discussão. Quem pede Rafael Brandão na Classic está totalmente desconectado da realidade. É triste pensar, porque o próprio Rafael Brandão tem muita margem de crescimento na Open, mas muita mesmo. O cara não tem nem 30 anos, ele vai fazer 30 esse ano. Então, ainda tem muita lenha para queimar.
a Classic limitaria o Rafael Brandão. Eu acho que ele, provavelmente, se ele fosse um dos atletas que quisesse migrar, ele seria o mais afetado dos brasileiros, pelo menos que eu tenho agora em mente, mais até que o Horse. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí sua opinião. O que que você acha? É possível? Será que a gente vai ver o Ramondino um dia na Open? O menino do Acre, que fez fama na Classic, um dia na categoria dos super pesados? Deixa aí sua opinião. Vota na enquete se você estiver no Spotify. Se você estiver no YouTube, se inscreva. E nos demais agregadores, deixa sua avaliação, se inscreva, assina e apoie esse projeto. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Não deixe de apoiar esse projeto novo. Vitor, muito obrigado por ter acreditado no meu trabalho, valorizado o meu passe aqui. E é apenas o começo. Estamos no 4º episódio e eu prometo que vão ser ainda melhores os próximos, viu? Até a próxima, fiquem bem.